Jaqueline, tudo bom, Jaqueline? Tenho facilidade de criar muco, por que será que surge com tanta facilidade? Fiz o teste e que tenho alergia a tudo no exame. Já marquei a consulta no Brasil Sem Alergia. Jaqueline, olha, primeiro eu vou começar de trás para frente. Alergia a tudo, não existe isso, né? Tá? Uma coisa é você ser sensível e outra coisa é você realmente ter a doença chamada alergia. Então, muitas das vezes o paciente é sensível a muitas substâncias, a ácaro, mofo, poeira, pelo de animal, um monte de coisa. Mas a verdade é que ele não é alérgico àquelas substâncias, ele só é sensível, que é o primeiro processo, é a primeira fase. Ele não chegou a desenvolver a doença. Então, apesar dele ter a positividade, isso não indica que ele seja alérgico àquelas substâncias, que ele tem que tratar vacinas com todas aquelas substâncias, tá bom? Isso é muito importante a gente definir. Inclusive, a gente, quando começa a fazer o tratamento, a gente vai, quando o paciente dá essa positividade a tudo, a gente vai sempre mais provável e vai acrescentando devagarzinho, se o paciente precisar, um ou outro extrato para ver se existe uma melhora clínica, tá? Mas a gente sempre começa do menos para o mais. Vamos lá, então. Aí você me disse que... E outra coisa também, alergia a tudo também pode ser falso positivo. Existe um outro problema também. Pode ser que ele tenha um dermografismo, que é a capacidade que você tem de escrever na pele. Quando você pressiona, você pressiona aqui, ó, vou usar esse aqui, ó, você pressiona, tá? Na sua pele, né? Aí fica cheio de traços vermelhos. No meu caso, não tenho dermografismo, não fica. Mas quem tem dermografismo sabe o que eu estou dizendo. Então, você pode ter um dermografismo e na hora que vai pressionar com um puntor ali, então fica aquele vermelhão, aquela pápula, né? E acaba havendo um falso positivo, e aquilo ali nada mais é do que uma tendência natural que você tem no seu corpo. Tá? Então a gente tem que deixar isso bastante definido. Ok? Essa questão de muco pode ser um processo alérgico que leva à produção crônica de muco, e pode ser também que você tenha um muco acumulado no seio da face que precisa ser eliminado, né? Porque o seio da face drena para o nariz. Então, o nariz a gente tem os chamados ossos de drenagem. Se a gente tem uma inflamação do osso de drenagem, tem uma diminuição desse osso de drenagem, entendeu? Uma diminuição da drenagem da secreção que é acumulada no seio da face. O seio da face ele foi criado por Papai do Céu para refrigerar a calota craniana. Então a gente troca o ar, né, o ar externo para o interno, e a gente faz uma refrigeração da calota craniana, mantendo o funcionamento do nosso cérebro adequado. Mas quando você tem uma obstrução, você acaba não refrigerando adequadamente, não trocando o ar adequadamente com o meio externo, e isso leva a vários problemas, inclusive problemas de ansiedade, depressão, a pessoa dorme mal, respira mal pelo nariz, né? Também dificulta ela a aprofundar o sono, a entrar nas fases mais profundas do sono, como o sono REM, que é o Rapid Eye Movement, entendeu? Então existem vários fatores aí, a gente precisa tratar logo isso, tá? Então só aqui fazendo um brainstorm com você, vamos lá. Telemedicina 21 99374 2042, e tem que ver também seu estômago, ver se você não está sofrendo do estômago. Como você produz muito muco, você não deve escarrar isso frequentemente, você engole quando está na rua. O muco, ele é rico em aminoácidos simples. Quando ele bate no estômago, ele estimula o estômago a produzir ácido. Então você pode ter um aumento da acidez com doença do refluxo gastroesofágico. Isso piora mais ainda a produção de muco. Então fica um efeito, né, em espiral, assim, fica crescendo e vai aumentando. Tá bom? Então, Jaqueline, é isso aí. Se cuida, ficamos à disposição. Entre em contato com a nossa telemedicina 21 99374 2042, que vai ser um prazer conversar com você sobre isso, tá bom? Um abraço, obrigado, hein?